Então, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro. Então, hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Roberta. Ela é fonoaudióloga. E talvez alguns podem estar se perguntando por que vamos falar sobre fono aqui, e talvez para outros seja óbvio por já terem passado. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei super honrada de participar, que eu sei que o Dr. Matheus é um excelente médico, eu acompanho já há algum tempo o trabalho dele, né? E estar aqui com vocês é sempre um desafio, né? Porque são muitas coisas, muitas variáveis, e se a ideia é ajudar, eu estou sempre dentro. Eu faço isso com os meus alunos, eu faço isso com os pacientes também, né? Então, eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou fonoaudióloga há 26 anos. Eu sou formada na Escola Paulista de Medicina. E assim que eu terminei minha faculdade, na verdade, eu passei por várias áreas. Trabalhei com bebês, surdos, leitura escrita. E a vida a gente vai sendo, parece que, levado para aquilo que a gente realmente gosta, que é trabalhar com pacientes neurológicos. E eu comecei a fazer uma especialização na Santa Casa, assim que uns 2 anos depois que eu me formei, só que eu fiz em cabeça e pescoço para trabalhar com distúrbios de deglutição, que é a famosa disfagia. Mas eu não gostei muito, achei muito difícil lidar com câncer de cabeça e pescoço. E nesse meio tempo eu fui convidada para fazer o meu mestrado em Parkinson na Escola Paulista, e eu fui fazer meu mestrado. E logo em seguida eu fui convidada para voltar para a Santa Casa para montar um serviço de pacientes neurológicos dentro da Santa Casa. E logicamente que eu aceitei. Com o meu diplominha na mão, achei que eu sabia tudo de neurologia, e na verdade eu não sabia nada. Eu fui aprender na prática, atendendo os pacientes, com a ajuda de um médico muito querido, que é um otorrino que estudava muito neurologia, que me ensinou a trabalhar de uma maneira um pouco diferente, que é trabalhar a partir das funções cerebrais. Porque qualquer terapia que a gente faça, a gente tem que refazer o caminho neurológico, porque existe uma área no cérebro que não está funcionando. E se eu ficar batendo naquele mesmo lugar, fazendo aquela área funcionar, ela não funciona. E eu, como terapeuta, tenho como objetivo desviar a minha rota, desviar a rota neurológica, e eu observo que dessa forma eu consigo resultados mais rápidos e mais efetivos. Eu aprendi isso com esse meu amigo, que eu fiz lá na Santa Casa, que é o Dr. Alessandro, ele é otorrino, ele trabalha com neurológicos também, faz os exames de deglutição, fez comigo durante 10 anos que eu trabalhei na Santa Casa. Quando eu cheguei lá, já tinha um grupo que atendia somente, um grupo da Voz, que atendia somente os pacientes com esclerose múltipla. Foi o meu primeiro embate, porque elas ficaram muito bravas que eu fui contratada, mas no fim a gente acabou se alinhando. E eu comecei, o meu primeiro grupo de trabalho foi com os pacientes com esclerose múltipla, que era o CATEM, lá na Santa Casa, que era o Centro de Atendimento de Pacientes com Esclerose Múltipla, com o Dr. Charles Tilbury, que faleceu há algum tempo, né, um pouquinho antes da pandemia. E eu comecei trabalhando com esses pacientes. Então, fizemos alguns trabalhos e eu tinha um ambulatório só de esclerose múltipla lá. Depois eu fui abrindo os outros ambulatórios, um só de ELA, um só de Parkinson, e assim eu fui gerenciando o meu serviço, focando sempre nas dificuldades que os pacientes neurológicos têm, que são os distúrbios de fala, né, que é aquela famosa fala enrolada, que são as Isso que eu ia perguntar, o disartrias. que você via de mais comum nos pacientes de esclerose? É a fala e o engolir? A fala e a dificuldade de engolir, que é a disfagia. Então, era a disartria e a disfagia. Normalmente eram as características mais comuns, né? Mas eu ouvi uma das pessoas aqui dizendo sobre paralisia facial, é uma possibilidade também, porque vai depender da área em que o surto aconteceu, né? E por conta disso, a gente também, às vezes, precisa trabalhar essa questão da paralisia facial, que é super importante, né? Porque é o que traz a nossa expressão facial, né? E nosso cartão de visitas, né? Então, são coisas que são importantes realmente de serem trabalhadas. E depois disso eu fui caminhando, fiz meu mestrado, mas fui seguindo 10 anos de trabalho na Santa Casa. Hoje, basicamente, eu atendo pacientes em consultório,
faço atendimentos online que vieram por conta da pandemia, né? Esse atendimento diferenciado aí por conta da pandemia. E faço atendimentos residenciais aqui em São Paulo. Tem uma equipe que trabalha junto comigo. E trabalhei muito tempo em hospital e tudo mais, mas agora eu estou só na clínica e no atendimento dos pacientes. E para quem não sabe, assim, o que faz um fono? Mexe com o nariz, ouvido e garganta, tipo um médico otorrino, assim, ajuda no quê? No geralzão. E eu não sabia que tinha tanta especialidade assim na fono, então dá para diversificar muito. Uhum. A fonoaudiologia a gente já não consegue mais nem caber dentro do próprio nome, né? Então a gente tem uma gama enorme de trabalho que vai desde das relações auditivas, né, diagnóstico auditivo, protetização dos pacientes que têm problemas auditivos, tanto crianças quanto adultos, treinamento auditivo, de processamento. Vocês mexem com zumbido? Também. Eu inclusive tem uma fono em Campinas que é bem especializada em zumbido, mas existe realmente uma área de estudo em zumbido. Tem o trabalho da fono tanto para avaliação quanto reabilitação dos distúrbios de equilíbrio, tanto os periféricos quanto os centrais, tá? Os cerebelares. A gente também trabalha com leitura escrita em crianças, distúrbios de linguagem, são crianças que não estão falando, crianças sindrômicas, e em adultos neurológicos, que têm disfagia, disartria, paralisia facial, as afasias, né, que são aquelas pessoas que têm AVC e que acabam não conseguindo falar, então a questão da linguagem. Também pode ter essa mesma linha da linguagem em pacientes demenciados. Então é uma área muito grande hoje, né, tanto no suporte de avaliação, que é o ponto principal para a gente iniciar uma terapia, e também na reabilitação dos distúrbios de fala, de comunicação, de deglutição, de linguagem e de mobilidade facial de uma forma geral. A Thalita falou que sempre teve a fala lenta, mas melhorou depois do tratamento da esclerose. Então, poderia ser um pouco culpa da esclerose já a fala lenta, que acho que você pareceu da disartria, né? Disartria que é a fala da batata, fala enrolada, uma fala lenta. A disartria, para ter esse nome, tem que ter uma origem neurológica. Então, acho que é a primeira coisa importante. E ela pode afetar aspectos da respiração, porque a gente precisa respirar para poder falar. Então, ele começa a coordenar, muitas vezes, a respiração com a fala. Os aspectos motores mesmo, da função motora de fala, que depende tanto das questões sensoriais quanto as motoras, porque se eu não sinto direito, meu movimento não é bom. Até hoje, alguém viu que eu ia falar aqui hoje com vocês e me escreveu no meu direct e disse que estava com uma parestesia, uma diminuição de sensibilidade na boca e na língua. E a gente tem muito isso quando a gente vai ao dentista, que ele anestesia o nervo da sensibilidade e a gente volta falando a boca torta. Por que a gente volta falando com a boca torta, sendo que ele não fez uma anestesia no nervo motor? É porque a gente não está sentindo. Se eu quiser sorrir, eu consigo, com mobilidade normal. Mas a hora que eu estou falando, minha boca está torta, porque eu não sinto. Então, a diminuição de sensibilidade altera o movimento, né? Então, a gente tem a disartria por essa base motora, tem a relação com o ritmo, sim, com a velocidade de fala, então também é considerado disartria quando existe uma alteração do ritmo. Pode ser tanto para ritmo mais lento quanto o mais acelerado, depende da área de lesão. Então, tanto hipo quanto hiper. Tem relação com o som. Então, a gente fala de aspectos, por exemplo, se eu fizer um A é o som, mas eu posso fazer o A mais agudo ou mais grave, isso vai depender da mobilidade da laringe. Então, um paciente que está com muita fraqueza nesta região da laringe pode ter uma fala com uma voz mais grave, uma fala mais fraca. Isso também é considerado como disartria. Algumas vezes vocês podem encontrar como disartrofonia, porque quando altera a voz, ele também é chamado de disartrofonia. Se a articulação estiver muito prejudicada, a fala é alterada. Então, eu vou manter a minha voz do jeito que ela é aqui, mas eu vou falar sem mexer a língua. A minha voz automaticamente se modificou porque eu não estou articulando, né? E a voz tem uma questão respiratória. Só de ouvir você falar, eu já lembrei de alguns pacientes que tinham uma fala muito parecida. Isso. Porque não tem tanto movimento do articulador.
A voz ela é produzida pela respiração e a prega vocal é a primeira parte. Mas tudo que está acima da prega vocal também interfere na fala. Se eu falar com a língua mais assim, minha voz já fica mais aguda. Se eu botar a laringe para baixo, ela fica mais grave. Então, o que está acima da prega vocal é o que vai diferir o som. Então, pode ser que algumas vezes vocês ouçam a palavra disartrofonia, que é quando eu tenho uma alteração articulatória que interfere na qualidade da voz. Então, é uma coisa bem ampla mesmo, quando a gente fala em disartrite e disartrofonia. E aí, curtiu o vídeo? Eu apareci aqui no finalzinho só para lembrar você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Isso me ajuda a manter o canal ativo. Obrigado, até mais!